Neste vídeo eu vou te mostrar na prática como que eu tenho feito a minha linha do tempo depois que a minha bebê nasceu. Se você já assistiu os vídeos antigos aqui no canal, você já me ouviu falando muitas vezes a respeito do uso da agenda. Eu sempre gostei muito de usar agenda e eu sempre construí a minha linha do tempo na agenda. Se você não sabe o que é uma linha do tempo, dá uma pesquisada aqui no canal. Eu vou deixar o link também do vídeo. Talvez eu esqueça. Se eu esquecer de deixar o link do vídeo, você só pesquisa aqui, vai no canal, pesquisar vídeos do canal, coloca linha do tempo, já vai aparecer, tá? E você vai entender do que eu tô falando. Eu sempre usei a agenda para fazer minha linha do tempo. Mas eu sempre gostei muito do aplicativo Trello. Eu sempre usei ele também no meu dia a dia para organizar outras tarefas, assim, não colocar a linha do tempo, mas organizar a gestão das tarefas. Ele é muito legal. Depois que a minha bebê nasceu, eu precisava um pouco mais de flexibilidade e eu precisava ter a linha do tempo sempre à mão, tipo o clássico de um celular, né? Diferente de uma agenda, que a gente tem que ir lá na mesa de trabalho, pegar a agenda. Então, quando eu trabalhava na minha mesa de trabalho, isso fazia sentido. Depois que a minha bebê nasceu, a gente fica, né? Quem é mãe sabe, fica mais embalando, fazendo mamadeira, trocando fralda, arrumando a casa. Então, daí a gente acaba perdendo tempo para ir lá pegar a agenda e acaba não anotando e daí não funciona. Então, daí no celular, com o Trello, funciona melhor. Eu recebi muitos pedidos, tenho recebido lá no Instagram, aqui também, pedindo para mostrar como que eu faço isso na prática usando o Trello. Parece-me que, segundo as mensagens que eu recebi, muita gente tentou fazer e acabou não entendendo muito bem como fazer isso. Então, eu vou mostrar hoje para você. Vou compartilhar a tela aqui e te mostrar como que eu faço para fazer minha linha do tempo no Trello. Enquanto eu vou organizando aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Enquanto eu vou organizando aqui a minha tela, deixa só eu te falar o seguinte. Você conhece o Trello? Você já ouviu falar no Trello alguma vez? Você já baixou ele no celular? Você já tentou usar? Você sabe usar o Trello? Caso você não saiba usar, caso você nunca tenha ouvido falar, eu sugiro que você dê uma pesquisadinha. Vai no Google, digita Trello, com 2 L's, tá? T-R-E-L-L-O. Digita Trello e aí dá uma olhadinha do que se trata, porque aqui nesse vídeo eu vou ter que trazer para você, assim, em linhas gerais, como que eu tenho feito, porque senão o vídeo fica muito extenso e aí não funciona, as pessoas não assistem, não dá certo. Então, até porque ninguém tem tempo para ficar assistindo, aí acaba que o seguinte, né? Por causa das nossas demandas do dia a dia, a gente começa a assistir o vídeo, não consegue terminar, daí tem que assistir depois, só que depois a gente não vai assistir, daí fica aquela coisa tudo pela metade e o vídeo acaba não te ajudando do jeito que ele poderia te ajudar. Então, eu vou colocar assim em linhas gerais, já vou dar uma pincelada mais ou menos a respeito do Trello, e aí eu sugiro que você aprofunde mais, é só pesquisar, vai no Google, digita como usar o Trello, e aí vai aparecer um monte de vídeo no YouTube ensinando só a respeito do Trello e etc, tá? E qualquer coisa também, você me manda uma mensagem, manda nos comentários, pode me mandar lá no Instagram, que daí a gente vai trazendo mais vídeos e aprofundando melhor nas partes que gerem dúvidas, dificuldades. Bom, olha só, o Trello, então, ele é um aplicativo, a gente consegue usar ele no celular e consegue usar ele no computador. Então, no computador, a gente acessa ele online, é só digitar trello.com. Então, dali você faz um cadastro, você vai entrar com o seu e-mail, daí toda vez, né? E aí você sempre vai ter acesso à sua área de trabalho, você consegue compartilhar isso com outras pessoas, é só copiar o link, compartilhar se for necessário. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho esse daqui é um quadro chamado Tarefas, é onde eu coloco a minha linha do tempo, o que eu tô fazendo e também algumas outras coisas ali que eu acabo usando. Por exemplo, aqui eu tenho modelos de mensagens pronta, mensagens que eu preciso trocar pelo WhatsApp. Para quem não sabe, eu dou aula particular de matemática, física e português. E eu também dou consultoria de gestão de tempo e organização de tarefas, né? Então, dali eu acabo tendo que passar informações e elas são sempre iguais, porque são as mesmas informações. Então, eu já tenho as mensagens prontas aqui, ó. Então, eu organizei aqui no Trello também, no mesmo quadro de tarefas, da minha linha do tempo, porque daí já tá aqui à mão, né? Fica sempre aberta essa página no meu celular, mais propriamente. Bom, então qual que é a ideia aqui? Você cria listas, ó, quando você cria um quadro,
você abre o Trello, cria ali uma conta, você pode vir aqui, por exemplo, em criar, então você vai criar um quadro, ali você vai colocar o nome do quadro e ele vai aparecer uma tela como essa daqui, sem nenhuma lista dessas, ó, isso aqui se chama lista. E vai aparecer aqui assim, ó, adicionar lista. Aqui no caso, adicionar outra lista. Então eu posso começar a minha linha do tempo assim, ó, linha do tempo. E aqui eu vou adicionando cartões. Ó, então lá eu tenho uma atividade, por exemplo, sei lá, lavar roupa. Ó, eu digito, eu vou apertar um Enter aqui no meu computador e ele vai criar o cartão, ó. Tá vendo? Ó. Isso é um cartão. Eu poderia também ter aplicado em adicionar ali. Aqui não vai dar certo. Deixa eu criar outro aqui, ó. Por exemplo, adicionar cartão. Então, eu vou colocar assim, uma outra atividade, sei lá, arrumar a cama. Eu venho aqui, adicionar cartão. Pronto, ó, ele adicionou aquele e já deixou pronto aqui um novo espacinho para eu criar um novo. Se eu não quero criar um novo, é só apertar nesse xizinho aqui, aí some aquela parte ali e se eu quiser é só em adicional, tá vendo? Simples, criei um cartão. Como se fosse uma linha lá da minha agenda, da minha lista de tarefas, por exemplo. Ó, isso aqui acaba se tornando uma lista, como se fosse um caderno que eu vou colocando linhas. A vantagem é que é o seguinte, ó. Se eu vier, por exemplo, aqui e clicar em cima desse cartão, ele aparece um quadro. Não é um quadro que se chama, né? Mas enfim, isso aqui, ele aparece. Daquele cartão que eu cliquei. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer observações, anotações aqui dentro. Na descrição, eu aperto em salvar, ele salva aquilo ali que eu coloquei. Então, isso acaba sendo útil. Porque, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma atividade que se chama, dentro da minha linha do tempo, de limpeza. Deixa eu achar ela aqui, ó. Limpeza. Aí eu venho aqui e eu posso colocar aqui as coisas que eu quero limpar, o que tá na sequência, como que eu vou colocar, enfim, daí cada um vai ter ali uma organização, né? Você pode, de repente, colocar aqui, um cronograma de limpeza, você pode colocar aqui dentro, porque dá pra anexar. Você pode vir aqui, ó, deixa eu achar onde que tá, ó, anexo, tá vendo? E daí você pode colocar um link de anexo, você pode pegar do seu computador o anexo, ó. Então, aqui dá para explorar, tem muita coisa aqui. Tem até, inclusive, coisas aqui do Trello que eu acabo nem usando. Eu uso realmente só daquilo que eu preciso, porque faça sentido na minha organização naquele momento. Deixa eu só ver se a Alice não acordou. Acho que não, ela tá dormindo. Então, eu acabo usando ali, como eu disse, só o que faz sentido, mas tem muita função ali que pode ajudar. Então, como que eu faço? Ó, eu venho aqui e eu construo como se fossem as linhas da agenda. Ó, então, eu coloco os horários, os blocos de tempo. Então, eu organizo o meu dia assim. Ó, eu começo aqui 6 horas da manhã, daí 6h30, 7, 7h30, 8, 8h30 e assim por diante até o meu último horário, que é 21 horas. Ó, tá vendo que eu consigo mexer aqui, ó? O que eu fiz aqui? Eu cliquei em cima, mantive apertado ali porque eu acho que mouse, né? Que tem tantos anos que eu não uso mouse, que daí eu já nem lembro mais como que é com mouse. Mas, ó, deixo apertado e eu consigo mexer ele de lugar. Então, eu posso transferir, por exemplo, ele pra cá, ó. Aí é só soltar que ele fica ali. Eu posso colocar ele mais pra cima, certo? Então, eu faço esses blocos de tempo. Então, aqui, a minha ideia é eu acordar, eu iniciar as minhas atividades de tarefas às 6 horas da manhã e eu finalizar, 20 horas, né? Na verdade, 21 horas eu já vou dormir. E daí eu tenho as minhas atividades que faz sentido pra mim no meu dia a dia. E em cada bloco de meia hora eu coloco uma ou mais atividades, depende das atividades, para preencher aquele bloco de tempo. E assim eu faço ao longo de todo o dia, tá? Então, cada um daí conhece ali a sua realidade, né? Eu já sei mais ou menos quanto tempo que eu demoro em cada atividade, então eu já sei se naquele bloco de tempo eu posso colocar só uma ou eu posso colocar mais de uma. Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse bloco de tempo de 12 horas, eu tenho aqui 2 atividades, ó, porque nessas 2 eu sei
eu sei pelo nome o que cada uma significa, pelas cores das etiquetas o que cada uma significa, então eu já sei que eu poderia colocar essas duas aqui que tranquilamente vai dar para fazer nesse espaço de tempo de meia hora e eu ainda vou poder almoçar, porque o almoço não tá escrito aqui, mas poderia, tá? Tanto que o café da manhã eu coloco, ó. Aí se você me pergunta, por que você coloca o café da manhã e não coloca o almoço? Não sei, mas eu deveria colocar o almoço, é só porque foi acontecendo assim, e aí funcionou, e então o que tá funcionando, tá funcionando. E aí é isso. E aí eu tenho as atividades, eu vou colocando aqui, igualzinho como é a linha do tempo da agenda. Desde eu não sei como que é a linha do tempo na agenda. Então, procura pelo vídeo do canal, aqui no canal, pelo vídeo chamado Linha do Tempo. Então, daí lá eu explico bem certinho sobre a essência da linha do tempo. A proposta desse vídeo aqui é como eu construo a linha do tempo no Trello, certo? Então, para complementar essa ideia, é isso. É aquele vídeo lá. Que aqui é isso. Então, eu pego todas as minhas atividades que eu tenho que fazer no dia. Sabe aquela clássica que a gente colocaria numa lista de tarefas? Clássico, que todo mundo ensina a gente a fazer? Faz uma lista de tarefas com as suas atividades que você tem que fazer no dia. Organiza por prioridade, por blá blá blá, por todas aquelas coisas lá. Tudo bem, pode fazer isso tudo. O que eu acrescento ali ainda? Eu direciono cada uma dessas tarefas para um bloco de tempo. Tem um princípio que eu uso na minha organização diária que ele diz assim, ó. Um tempo para cada tarefa, uma tarefa para cada tempo. E é isso a ideia da linha do tempo. É a gente pegar aquela nossa lista de tarefas, mas alocar cada uma das tarefas em um bloco de tempo correspondente. Para que não aconteça de chegar lá no final do dia, a gente não fez as coisas, o tempo não foi suficiente, isso é muito comum, né? A gente chega no final do dia e aí a gente quis fazer um monte de coisa, só que na verdade não tinha tempo para aquilo tudo. Então, na hora que a gente vem e separa por blocos de tempo e organiza as atividades por blocos de tempo, a gente consegue visualizar melhor o nosso dia, para saber se a gente está querendo fazer mais coisa do que realmente a perna alcança, né? Dar o passo maior que a perna. Ter um bloco de tempo me gera automaticamente para minha execução uma meta de tempo para cada tarefa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a atividade, a Instagram, de 7 às 7h30, então isso se torna, de certa forma, uma meta de tempo. Eu quero fazer essa atividade aqui e eu preciso terminar ela até 7h30. Então, eu vou trabalhar para aquilo ali. Então, eu não vou me desconcentrar, não vou me distrair com outras coisas, não vou ficar igual a barata tonta de um lado para o outro. Eu foco no que tem que fazer, faço e próximo, e aí eu vou para a próxima atividade, tá? E aí é isso. A ideia geral e fundamental da linha do tempo é essa. A partir disso, aí vão surgindo novas necessidades, novas ideias. Então, por exemplo, aqui no meu caso, por que tem essas etiquetinhas coloridas? Porque como eu tenho uma bebê, eu fui me organizando quais dessas atividades que eu consigo fazer com ela acordada. Então, todas as que tem a etiqueta rosinha, ó. Aqui, ó, essa daqui, todas essas eu consigo fazer com ela acordada. Quais as atividades que eu preciso que ela esteja dormindo? Então eu tenho a outra etiquetinha lá, ó, de outra cor, essa cor aqui. Quais atividades que eu consigo fazer com ela no processo de ela dormir? Quando tem que ficar embalando ela. Ela dorme no carrinho, só que tem que ficar embalando ela. Então, nesse momento, quais as atividades que eu consigo fazer? Então daí é a etiqueta verdinha. Então, aquela ali eu sei que eu consigo fazer com ela embalando, né? Verdinha? Acabei de ver que eu coloquei verdinho para duas coisas diferentes. Vou ter que trocar a cor dessa daqui, ó. Que essa aqui não é. Essa daqui era pra ser... Vou trocar a etiqueta dela. Deixa eu até trocar já pra te mostrar como é, ó. Você clica no negocinho, né? No cartão. E você tem aqui do lado, ó, etiquetas. Então, daí aqui você tem várias cores de etiquetas, ó. Vamos trocar e vamos colocar por hora, assim, um roxinho. Ó, daí você vem, tira essa daqui, desmarca essa, ela fica roxinha. Deixa eu ver se tem que salvar, não precisa. Só fechar. Ó, ela ficou roxinha, tá vendo? Então, essa é uma categoria de encaixe, é uma atividade que, por exemplo, ontem eu não consegui fazer, eu não consegui finalizar essa atividade no horário dela, e aí ao longo do dia eu fui tentando fazer, mas não deu. Chega no final do dia, então, quando eu vou planejar o meu dia seguinte, eu já vou
colocar ela ali para não ficar atrasado. Se é coisa que dá para não fazer, daí eu já não faço. Mas aqui, por exemplo, aconteceu muitas vezes de já não faço, e aí as minhas tarefas domésticas estão meio acumuladinhas. Então, daí eu coloquei no dia de hoje que essa limpeza, na verdade, era de ontem. Então, hoje tem a limpeza de hoje, e essa era de ontem, que daí eu encaixei aqui também na minha linha do tempo. Percebe? Aqui na minha cidade tá chovendo muito, há muitos meses. Tipo, chovendo muito, assim. Então, tá criando mofo em tudo, sabe assim? Então, eu iniciei uma caçada ao mofo. Então, daí eu tô indo cada pedaço da casa, procurando onde tem mofo, limpando, aquela coisa toda. E torcendo pra não chover mais, porque não adianta nada limpar o mofo e continuar chovendo, né? Então, enfim. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, essas cores é o que faz sentido pra mim. Se pra você não faz sentido separar em categorias de atividades, não precisa colocar as etiquetas, só coloca as tarefas ali em cada bloco de tempo e vai funcionar. O que acontece quando eu não consigo fazer a tarefa dentro da meta? Ó, por exemplo, essa daqui. Essa aqui é a minha linha do tempo de hoje. Eu não consegui fazer essa atividade aqui, ó, lá às 7 horas da manhã. Então, tá bom. Eu deixo ela para trás e eu sigo a minha vida. Eu sigo com a minha linha do tempo, porque senão vira efeito dominó. E aí, conforme eu vou vivendo o dia, sempre que dá um tempinho, eu vou lá e tento fazer aquela atividade. Às vezes eu não consigo fazer ela toda, mas eu vou roendo uns pedacinhos, sabe? Faço um pedacinho, pronto, terminou a sobra de tempo, volto lá na minha linha do tempo e sigo com a minha vida e assim por diante. No final do dia, eu vejo o que ficou, que eu não consegui fazer, e aí eu dou uma olhada. Dá pra ficar sem? Então, deixa sem fazer, segue a vida, faz de conta que ela nunca existiu. Não tem como? Não, então vai amanhã e vamos encaixar aqui no dia de amanhã. Então, tudo vai depender do tipo de atividade. Por exemplo, isso aqui, alongamento. Alongamento mesmo, de ir lá e alongar. Se eu não conseguir fazer hoje, não faz sentido eu colocar para amanhã. Porque amanhã eu já vou fazer alongamento de novo. Não adianta eu fazer 2 vezes a mesma sessão de alongamentos no mesmo dia. Isso não vai... Até onde eu sei, eu não sou especialista em corpo humano. Mas até onde me consta, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, deixa sem fazer. Agora, por exemplo, a limpeza da casa. Eu posso amanhã fazer 2 coisas. Então, por exemplo, se hoje eu queria limpar o quarto e amanhã eu vou limpar a cozinha, eu posso amanhã limpar o quarto e a cozinha. Só que, é claro, aquilo vai ter que caber dentro da minha linha do tempo, que às vezes não cabe. Ah, Daisy, não cabe. Bom, quando começou a tumultuar tudo, é hora de sentar e rever toda a estrutura de planejamento, porque alguma coisa não está funcionando. Aí tem que rever o que está acontecendo ali na organização como um todo. Mas na gestão específica da tarefa que ficou sem fazer, é isso. Eu deixo ela para trás, eu sigo com a linha do tempo, eu sigo sincronizada com a linha do tempo, e ao longo do dia, sempre que sobra um tempinho, eu volto lá e tento ir colocando em dia aquelas atividades que ficaram. Mas sem estresse. Chegou no final do dia, eu olho para aquilo, vejo o que sobrou, o que dá para ficar sem fazer, fica sem fazer. Se não, eu encaixo no dia seguinte. Quando começa a acontecer que sobra muita coisa todo dia, isso tem que ser exceção. Então, se todo dia tá sobrando muita coisa e não cabe na minha linha do tempo do dia seguinte, opa, é hora de parar e rever toda a estrutura dessa organização. Alguma coisa aí não tá funcionando, aí precisa olhar mais a fundo. Mas em linhas gerais, é isso. É igualzinho a construção da linha do tempo lá na agenda. Então, se você é alguém que já assistiu aqueles vídeos da linha do tempo, já sabe como funciona e queria ver como é no Trello, é isso. É só assim. É simples assim, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Daisy, eu não sei usar o Trello, não consigo usar. Usa 2 estratégias para você aprender a usar o Trello. Primeira, fuçar e clicar. Pega e vai fuçando, pega no seu celular e vai olhando as coisas. O que tem aqui? E se eu clicar aqui, o que aparece? Antes de você começar a construir a linha do tempo, dá uma fuçada para você entender como que é. Pede ajuda, às vezes, ali pro seu filho, pra sua filha, esse pessoal mais jovenzinho, assim, eles sabem. Eles sabem, eles só sabem. Eles não aprenderam em lugar nenhum, mas eles sabem mexer nessas coisas. Segunda estratégia, vai no Google e digita como usar o Trello. Como colocar etiqueta colorida no Trello. Como criar as tarefas no Trello. Vai e digita exatamente aquilo que você está querendo fazer. Então, às vezes, você está ali fazendo e fala, ai, nossa, como que eu mudo isso aqui de lugar? Vai lá e digita. Como mudar as tarefas de lugar no Trello?
certamente vai aparecer alguma coisa ali te explicando, um vídeo que vai te explicar especificamente sobre o Trello. Beleza? Manda suas dúvidas pra mim, então, ali nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude. Ele foi, assim, bem direto ao ponto e veja, ainda assim, 20 minutos. É demorado. Esse é o grande desafio. Mas então tá, deixa eu interromper aqui o compartilhamento da minha tela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, aquela coisa toda. Então hoje eu fui fazendo aqui, conforme a minha tela, eu não fiz aquele roteiro, não falei nada do que eu tinha que falar. Tipo, sabe, aquele clássico de seja bem-vinda, sou a Prof. Daisy, criei esse canal. Não falei nada. O que mais que eu não falei também? Isso eu falei, né? Pra você se inscrever, compartilhar, deixa o seu like pra você contar isso pro YouTube, porque daí assim o YouTube mostra pra mais pessoas e aquela coisa toda. Uma coisa que eu lancei ali no Instagram, eu vou compartilhar aqui com você também, porque talvez você não me siga no Instagram, mas acompanhe os vídeos aqui do canal. Nós precisamos de mais visualizações nos vídeos aqui desse canal, para que eu consiga continuar produzindo os vídeos aqui. Se não, eu vou encerrar com o canal. Então, se você é alguém que gosta dos vídeos aqui do canal, que você não quer que os vídeos acabem por aqui, eu preciso realmente da sua ajuda. Eu preciso que você deixe o like, que você compartilhe o vídeo, porque é assim que o YouTube vai mostrar para mais gente e a gente vai ter mais visualizações, tá? Porque senão daí não vale a pena pra mim, tá certo? Tem que valer pra todo mundo, né? Tem que ficar bom pra todo mundo. Concorda? Então vamos colocar assim, uma meta desse vídeo. A gente vai colocar uma meta, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Então vamos colocar uma meta de likes, tá? A gente precisa que esse vídeo, não é muita coisa, é pouca coisa. O canal é pequeno, eu sei disso, então, uma meta assim, a gente precisa que esse vídeo bata 50 likes. Vai. Meu Deus. Eu ouço às vezes uns canais grandes falando que precisa de 50 mil likes. Não, é 50 likes. É 50 só. Só 50. Tá? Então, eu preciso que esse vídeo bata 50. Tipo assim, ele tá saindo hoje, segunda-feira. Tem que ser, tipo, até quarta-feira, assim. Senão daí depois não adianta mais. Porque daí não tem um tempo ali do algoritmo, enfim. Certo? 50 likes. Então, pra isso acontecer, você precisa deixar o like. Precisa compartilhar e pedir para as pessoas deixarem like e aquela coisa toda, tá? Se não bate a meta dos likes, de 50 likes, então na próxima semana nós não teremos vídeos aqui no canal. E daí na próxima, vamos ver. Daí na próxima a gente faz e, enfim, sei lá. Vamos testando. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que as coisas funcionem, senão daí não dá certo. Beleza? Então, se você não quer que os vídeos terminem, compartilha, deixa o like, deixa comentário, porque quanto mais comentário daí o algoritmo, ele vai mostrando pra mais gente e por aí vai, tá bom? Um beijo, se você não me segue no Instagram, faça isso lá. Eu compartilho a minha rotina assim em tempo real mesmo. Eu coloco todas as atividades que eu estou fazendo, com os horários, então ali daí você consegue ter uma noção melhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.